A paz do Senhor, irmãos em Cristo. É com muita alegria que hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da nossa escola bíblica dominical. Vamos estudar hoje a lição 10 do dia 6 de dezembro de 2020, que trata sobre o perigo da crise emocional no exercício do poder. O texto áureo se encontra lá em Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Verdade aplicada. É imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Objetivos da lição: comentar sobre a tentação por busca de poder, estudar acerca do perigo da crise emocional e falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Textos de referência se encontram lá em Filipenses 2, dos versículos 5 ao 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Graças a Deus, irmãos, que palavra maravilhosa, né? A introdução da lição diz assim, ó: nesta lição abordaremos sobre a crise emocional gerada pelo exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Vamos estudar, irmãos, nessa lição que, para exercitar o poder que nos é dado por Deus, o crente precisa ter equilíbrio emocional e andar conforme o direcionamento do Espírito Santo. Caso contrário, acabará sofrendo crise emocional por não saber lidar com o poder. E no item 1, nós vamos estudar justamente a tentação por busca de poder. Além do sexo e do dinheiro, uma das grandes tentações humanas é a busca do poder e o desejo de conquista. E o significado do poder indica o direito de alguém em deliberar, decidir e mandar. Ou seja, a faculdade de exercer autoridade, domínio e influência sobre alguém ou sobre um povo, viu, irmãos? E este poder que nós estamos falando aqui, ele pode ser social, político, ideológico, econômico ou religioso. E em todas as relações humanas haverá sempre o exercício do poder. Ou seja, ele está inserido dentro da nossa sociedade. E isso vai ocorrer no mundo tanto secular como no mundo eclesiástico, que é da igreja. O homem buscar o poder e a conquista por si só não é errado, mas esse desejo para ser atendido não pode ser a qualquer preço e custo. Não há problema o homem buscar, irmãos, uma promoção em seu trabalho, crescer em seus negócios ou almejar um cargo mais alto na igreja. O problema é que muitos, no afã de conseguir atender o seu desejo de poder, usam de meios inescrupulosos, como a mentira, a calúnia, a manipulação e de outros meios insidiosos, ou seja, ilícitos, errados, que não estão sobre a condição de aprovação por Deus. Né? Por quê? Porque esses tipos de pessoas que querem o poder a todo custo só pensam nelas, em satisfazer seu desejo de conquista, né? Mesmo que isso aí tenha que prejudicar o próximo. Lá em Tiago 1,14, a palavra do Senhor fala: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nessa passagem bíblica, irmãos, fica evidenciado que a origem do mal e da tentação está em nosso próprio coração. Somos atraídos pela nossa própria concupiscência. O combustível está em nós mesmos. Basta somente uma chama externa para que sermos atraídos por persuasões e ilusões enganosas. Também não podemos esquecer que quem detém todo o poder é somente Deus. Nós somos somente designados, ou seja, chamado, intitulado, qualificado, mas o poder continua sendo dele. Então, irmão, todo mal em relação ao alcance do poder que nós podemos acontecer com qualquer um, que nós podemos usar, devido ao nosso egoísmo e devido aos nossos desejos carnais, isso aí provém do nosso coração, de nós mesmos. Então nós precisamos da direção e do Espírito de Deus para que nós possamos agir de forma diferente, de forma honesta e aprovada por Deus, que não prejudique os nossos irmãos
e assim possamos obter as nossas conquistas ou poder aquilo que almeja de forma justa, de forma correta aos olhos do Senhor, porque Deus não proíbe isso do ser humano, porque o problema não é o poder em si, mas o problema é da forma como o ser humano chega até lá e depois que chega e conquista, sendo assim permitido por Deus, é claro, ele vai usar esse poder para meios escusos, para atender somente às suas necessidades e seus desejos, e vai esquecer de, infelizmente, do povo de Deus e da responsabilidade que Deus lhe atribuiu. Dessa forma, nós chegamos ao item 1.1 da revista, que fala aí da onipotência de Deus. De forma reduzida, ou seja, resumida, nós podemos dizer que onipotência de Deus significa que Ele é todo-poderoso e que possui controle sobre todas as coisas. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Está lá essa palavra em Isaías 43, 13. Ou seja, antes que tudo o que há existisse, ele já era. Ele tem o poder sobre todas as coisas, em todos os momentos, em todos os sentidos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmos 33, 6. Foi ele quem criou tudo, irmãos, com o poder de sua palavra. Ele determinou e tudo aconteceu conforme a sua palavra. E ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 2:21. Podemos observar que nessa passagem que eu citei agora, irmãos, que todo o poder ele vem de Deus, que dá a quem ele quer, quando ele quiser e tira quando for o seu desejo. Portanto, o poder é todo dele. Ninguém tem se ele não der. Ou seja, irmão, nós aqui apenas cuidando das coisas de Deus. Ele nos atribui responsabilidade para que possamos ser mordomos, administrar bem o que ele colocou em nossas mãos. E quanto maior a responsabilidade que ele nos dá, a maior é a cobrança. Por isso que nós devemos executar tudo aquilo que Deus nos deu de forma a mais perfeita possível, para que a mão dele não pese sobre nós e possamos assim viver de acordo com a vontade dele. No item 1.2, nós vamos estar falando aí sobre o poder absoluto dado a Jesus. O Senhor Jesus, após ressuscitou, afirmou que recebeu todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Então podemos chegar à conclusão de que todo o poder e autoridade universal seria concedida a Jesus, e isso se consumou após ele ter ressuscitado ao terceiro dia. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra para governar sobre tudo e em todos. Então o nosso maior governo, irmãos, é Cristo aqui na terra. É Ele que governa todos, é Ele que tem todo o poder que foi concedido por Deus. Nem o povo, como fala a Constituição, o verdadeiro poder não emana do povo, mas emana daquele que atribuiu esse poder ao povo, que é Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque apesar do povo ter o poder de escolher nossos representantes, como a nossa Constituição diz, e os nossos representantes ter o poder de governar, eles estão sob um governo maior, infinitamente maior, melhor dizendo, que é Deus. E lembrar e não esquecer que todo o poder é dele. E que se não fosse ele, nós nem estaríamos aqui, né, irmãos? E imagine exercer cargos, né, como Deus nos permite fazer. Então, por isso que nós devemos respeito às autoridades, como cristãos. Nós devemos obedecer às autoridades e aprender a respeitá-la, que é uma coisa que muitas vezes não acontece aqui no Brasil. Independente se essa autoridade ela é boa ou ruim, ela merece ser respeitada, porque foi Deus que investiu ela lá, para que essa pessoa pudesse governar e nos administrar e organizar a nossa sociedade. Dessa forma, nós chegamos no item 1.3, que trata sobre a tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Então há uma constatação nos dias odiernos, melhor dizendo, que de novo não tem nada, luta pelo poder e domínio sobre as pessoas, muita vaidade e glória humana. Ou seja, desde a queda do homem no jardim do Éden, o diabo vem tentando o homem utilizando as suas próprias concupiscências, aproveitando os seus desejos e vaidades para o afastar da presença de Deus. Ou seja, o Satanás utiliza das nossas fraquezas para nos tentar e nos levar ao pecado. E nos levar à ideia de que nós podemos ser como Deus. E dessa forma, nós, seres humanos,
ser humanos, seguimos os nossos próprios caminhos, buscando atender os desejos do nosso coração, e nos esquecemos que dos mandamentos divinos, e também desprezamos o Criador. Negamos a autoridade de Cristo em nossas vidas e esquecemos que Ele tem todo o poder para refrear o mal. Infelizmente, muitos líderes atuais, irmãos, têm seguido esse caminho em busca de honrarias e poder. Eles têm tido mais cobiça e desejo pelo dinheiro. Eles têm seguido os caminhos errados, porque eles buscam satisfazer uma necessidade pessoal de se vangloriar e também se abastecer dos bens materiais, né? E tanto que para isso, a maioria, grande parte desses líderes é abandonar o povo de Deus e se vendeu por pouco, por esmola ao inimigo. E com certeza, irmãos, nós temos que entender que a mão de Deus vai pesar sobre eles, porque Deus lhe deu uma responsabilidade e eles não estão cumprindo a contento. Então, dessa forma, não temos que buscar a nossa própria glória, mas buscar a glória do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder e merece toda a honra e glória por ter morrido na cruz para nos salvar do castigo eterno. Irmão, graças a Deus, que essas palavras possam nos orientar e nos possam, irmãos, a conduzir ao caminho certo, para que não sejamos contaminados aí por essa necessidade que, entre aspas, que Satanás impõe para a gente, que é de nos satisfazer nosso ego e de achar que nós somos como Deus, que não somos, irmãos. Nós não podemos esquecer da nossa condição miserável de ser humano, que somos pecadores e que nós temos a dependência de Deus aí para podermos vencermos aqui nessa terra e o Satanás e as suas tentações. Agora nós vamos estar falando sobre o item 2 da revista, que vai trabalhar a questão do perigo da crise emocional. Em Isaías 14, 12 e 20, Ezequiel 28, 11 e 19, vamos ter a descrição bíblica do que aconteceu com os reis da Babilônia e Tiro. Os irmãos vão poder estar lendo aí depois na Bíblia, aí com mais tempo e de forma mais detalhada. Então, assim como os reis da Babilônia e o rei de Tiro, muitos ao chegarem ao poder se esquecem para que foram chamados, começam a se preocupar somente com seus negócios e se corrompem, se desviando aí dos caminhos do Senhor, irmãos. Estes se esquecem que foi Deus que os colocou naquele posto e que tem o poder de os tirar de lá a qualquer hora que Ele quiser. Este é o grande perigo no exercício do poder na obra de Deus. Se esquecer da missão que lhe foi outorgada por Deus, que é pregar o Evangelho e buscar salvar as almas dos perdidos e conduzir os servos do Deus vivo no caminho dos santos. E ao invés disso, né, eles se dedicam somente aos seus comércios e deixam de buscar a justiça e trazer o alívio a todos aqueles que estão perdidos neste mundo, né? Quantos exemplos nós não temos hoje de líderes religiosos que fazem isso? Claro que tem os líderes bons que estão na missão, se dedica por completo, 24 horas a evangelizar, a trazer alívio daqueles que precisam de ouvir a palavra e precisam de Deus. Mas infelizmente tem aqueles que continuam, irmãos, se preocupando com o poder em si, se preocupando em se dar bem, em satisfazer seu desejo de conquista, tanto do ponto de vista material, né, comercial, como do ponto de vista de poder e de status social, e esquece dessa digna missão que Deus deu para ele, que é de trabalhar em prol do povo de Deus. No item 2.1, nós vamos estar falando sobre a síndrome que vem tomando de conta das lideranças atualmente. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. Dessa forma, irmão, nós temos que ter cuidados com falsos profetas. E como nós devemos ter cuidado? É ver pelos frutos que produzem. Porque, como a palavra lá em Mateus 7,15, dos versículos 15 ao 20 diz, não tem como, é impossível uma árvore boa dar frutos ruins. E é impossível uma árvore ruim dar frutos bons. Então nós devemos reconhecer esses líderes que são lobos em pele de ovelhas através dos frutos que ele produz. Então, nessa passagem aí que eu citei, Jesus nos alerta sobre os falsos profetas que vêm com a aparência de cristãos piedosos, mas que não passam de impostores
e nos ensina também ao mesmo tempo a observar os seus frutos, pois somente uma boa árvore pode dar frutos bons. Conforme Cristo ensinou, esta advertência tem se cumprido atualmente em nosso meio. Temos visto os mercadores da palavra de Cristo por todos os lados, vendendo todos os tipos de milagre e recompensas, desde que sigamos cegamente o que eles falam. Por isso, precisamos dar muita importância ao estudo da palavra de Deus, para termos discernimento, e assim não sermos enganados por falsos profetas, que buscam atender suas ambições e projetos de poder. Esses falsos profetas têm desviado a muitos, inclusive muitos crentes, e causando muitos conflitos, irmãos, e confusão no meio do povo, envenenando a muitos. E dessa forma, em Marcos 13, 22, 23, o Senhor diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisem-os de tudo antecipadamente. Olha só aí o aviso que Jesus deu e o que vem acontecendo aí, né, irmãos? Nos dias atuais. Tudo como está aí nas Escrituras, né? Que possamos ter cuidado e discernimento para que não caiamos aí, para que não caiamos nessas armadilhas aí, elaboradas aí por Satanás para nos enganar. O perigo da crise emocional. Nós agora vamos estar falando aí do caso de Saul. Vemos que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso e foi um fracasso. Ele era bonito, forte, rico, era virtuoso e começou um ótimo reinado na presença de Deus. Mas depois ele, junto com seu reinado, foi definhando. E aí nós vamos ver agora os motivos, o porquê que isso aí aconteceu, para que nós tomamos como exemplo e possamos enfrentar isso de forma esclarecedora, irmãos, e de forma firme na presença de Deus, para que nós não deixamos ser levados aí pela tentação de alcançar o poder. Conforme está escrito no livro 1 de Samuel, Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, atendendo à vontade dos israelitas. De acordo com as Escrituras, ele atendia os vários requisitos para ser rei, conforme a expectativa do povo. No início ele foi humilde, chegando até mesmo, irmãos, a se esconder no meio a bagagens, talvez na esperança de que escolhessem outro para ser rei, pois sabia que os desafios de governar Israel seriam muitos. Então, o rei Saul, no início do seu reinado, ele foi muito bem, como eu disse, pois sob a orientação do profeta Samuel, agia conforme a vontade do Deus de Israel. Em 1 Samuel 11, Saul saiu da guerra contra os amonitas e foi vitorioso, confirmando para todo o povo que ele era digno de ser rei. O exemplo de Saul serve para todos nós, que mesmo não nos julgando capaz de fazer a obra, Deus nos escolheu e nos capacita a cumprir com seu chamado. Ou seja, Saul não se sentia capaz, mas Deus o capacitou. Ele foi lá, venceu a guerra e aí demonstrou ao povo de Israel que ele tinha capacidade de governá-los. E dessa forma, irmãos, nós temos que entender que precisamos dar ouvido aos mandamentos do Senhor e obedecer a sua palavra, recebendo de bom grado os conselhos dos profetas, como Samuel, além de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Foi assim no início. Para Saul estava dando tudo certo, mas depois tudo começou errado. Agora nós vamos ver o porquê que isso aconteceu. Características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, e além de demonstrar pouco comprometimento espiritual com Deus. Saul, então, irmãos, recebeu a unção de Deus, assumiu a posição de rei, tinha potencial para se tornar um grande líder, porém, ainda que não tivesse nenhum limite externo que bloqueasse a sua liderança, ainda havia limites internos que Saul não enfrentava. E, infelizmente, isso aí tampou a sua visão. Ele tinha o medo, a impaciência, a negação, a falsidade, o ciúme, a ira, todas as fraquezas de caráter que eram camufladas por sua larga arrogância. Tá vendo aí, irmãos? E além de tudo, ainda era arrogante, né? Dessa forma, Saul, ele tinha vários conflitos internos que o fizeram tropeçar. Ele não soube dar ouvido aos conselhos que o profeta Samuel lhe dava. Por várias vezes tomou decisões totalmente, irmãos, contrárias às orientações de Deus. E aí, ou seja, o Saul, ele não se arrependia dos seus erros. Mesmo sendo advertido continuamente por Samuel, que era usado por Deus como profeta para avisá-lo, ele continuava em frente, demonstrando ser uma pessoa obstinada.
O rei Saul foi um homem escolhido por Deus, mas devido às suas desobediências, ele foi rejeitado por Deus, que escolheu a Davi para ocupar o seu lugar. Qual é o exemplo de tudo que aconteceu com Saul traz para nós? Que nós devemos aprender com os erros de Saul. Que ele, mesmo sendo escolhido, irmão, por Deus para assumir uma liderança em sua obra, se não obedecemos, podemos ser rejeitados por Deus, assim como Saul foi. Então, Deus sempre escolherá outra pessoa que tenha a capacidade para cumprir os seus propósitos. E foi assim que ele fez com Saul. Saul estava desobedecendo, não cumprindo os propósitos, ele foi retirado do cargo por Deus e Deus escolheu Davi, que era totalmente oposto de Saul. Assim, em questão de aparência, por exemplo, física externa, né, irmãos? Mas por dentro, por interior, Deus considerou Davi, né? Um homem segundo ao coração de Deus. Olha só que prestígio que Davi tinha perante a Deus, porque sabia da sinceridade de Davi e a obediência de Davi. E o Davi tinha aquele sentimento de arrependimento dos seus erros, né? Ele confessava a Deus e arrependia realmente. Já Saul não, pelo contrário, ele continuava nos mesmos erros. É o que o ser humano faz hoje, né? Ele erra e continua errando, né? Como Saul persiste achando que está certo. No final das contas, né, o que acontece, irmão? São consequências terríveis, né? E assim foi o que aconteceu com Saul. E para encerrar a lição de hoje, nós vamos estar falando aí do item 3, a crise emocional e inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o T ao invés do C viverá crises emocionais. Exatamente. Uma liderança que ela, irmãos, é muito focada em atingir metas ao invés de se preocupar com as ovelhas do Senhor, acabará se afastando do objetivo do chamado de Deus e terá muitas crises em seu ministério e causará muitos problemas entre os irmãos. O propósito que foi nos dados aí por Jesus Cristo é ir todas as nações e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer objetivo fora disso aí é secundário. Então não existe nenhum objetivo mais importante que esse que eu citei, viu, irmãos? Então devemos estar prontos para essa missão de levar o Evangelho, de orar pelas pessoas, pedir perdão dos nossos pecados, né? E aí pedir a misericórdia de Deus e levar o Evangelho aonde for possível, para que aqueles que não tiveram a oportunidade ouvir a palavra, para assim poder se converter, né? Para Cristo. Amém? Olha que missão maravilhosa, né, irmãos? Que Deus nos dá aí nesse sentido. As consequências são inevitáveis da crise emocional aí para os líderes, né, irmãos? Que, infelizmente, em vez de olhar para as ovelhas, olha para o cumprimento de metas e olha aí pelas conquistas materiais. Então, são muitos que se importam com multidão, igreja cheia, metas de dízimo cada vez maiores batidas, né? Mas esquece de ver o ser humano, de olhar as ovelhas de forma aos olhos do amor, aos olhos de Deus, para socorrê-las, né, na dor e levar uma palavra de esperança e ajudá-las nas suas necessidades também físicas e espirituais. Então, as consequências disso aí, irmãos, são inevitáveis. Ó. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 7. Ou seja, se nós semearmos o mal, irmãos, vamos colher o mal. E a mão de Deus vai pesar sobre nós. Se nós semearmos bem, vamos colher o bem. Então, nós devemos, irmãos, fazer o bem. Mesmo que o resultado não venha imediatamente, Deus vai trabalhar para que aquele resultado chegue futuramente. Porque muitos desanimam na obra, porque quer o resultado imediato. E não é assim. E não podemos esquecer, irmãos, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Devemos cumprir a nossa lei Nós devemos plantar coisas boas, porque nós sabemos que a lei da semeadura ela é inevitável, né? Se colhemos o bem, para colhermos o bem, precisamos fazer o bem. Se fazermos o mal, com certeza vamos colher o mal. Então, dessa forma, o resultado que nós vamos ter no futuro é de tudo que nós plantamos hoje, né, irmãos? A cada dia. Amém? Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas.
Está lá em 1 Timóteo 6, 3, 4. O apóstolo Paulo, ao escrever ao Timóteo, adverte a tomar cuidado com aqueles que corrompem a sã doutrina de Cristo. Pois, irmãos, estes se sujeitam aos ensinamentos a disputas, provocando debates e controvérsias. Vemos muitos problemas nas igrejas atuais provocados por líderes orgulhosos, que rejeitam as opiniões e os conselhos dos seus liderados e companheiros de trabalho na obra do Senhor. Ou seja, o verdadeiro líder ele também tem que estar pronto para ouvir. Porque às vezes lá na liderança, no cargo que ele está exercendo o poder, onde ele manda, ele é a autoridade máxima, ele se esquece de ouvir os outros. Porque às vezes ele está errando e ele persiste no erro por ignorância dele. Então o verdadeiro líder que está aí seguindo os conselhos, né, e a vontade de Deus, ele deve estar aberto para atender, ouvir conselhos, né, para que ele possa promover uma melhor liderança. Então o líder ele deve agir com sabedoria para não causar danos à obra do Senhor. Então, para isso, ele não deve ser amante de si mesmo, não deve ser egocêntrico, não deve ter temperamento precipitado e não deve ser raivoso e não cobiçoso, e não ser preocupado somente com dinheiro. Além disso, ele precisa de outras qualidades, é claro, né, irmãos, que são inúmeras aí para um verdadeiro líder. E por último, né, irmãos, vamos estar falando aí da falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Porque, sem equilíbrio e temperança, as credenciais do obreiro para nada servirão. Se suas ações em casa não demonstram isso, está reprovado. Ou seja, irmãos, em nossa caminhada na vida cristã, nós deparamos com líderes que vemos o seu chamado para a obra de Cristo, mas as suas atitudes diante dos desafios que se apresentam são desastradas. Muitos, quando contrariados em suas decisões, agem como verdadeiros ditadores, como se os irmãos fossem seus empregados. Desse modo, irmãos, esses líderes agem de forma impulsiva, muitas vezes de forma arrogante, sem demonstrar amor e respeito pelos servos do Senhor, agindo como se fossem dono das ovelhas de Deus, trazendo grande prejuízo ao seu ministério. Todos nós, irmãos, como irmão ou líder na casa do Senhor, devemos respeitar e amar os nossos superiores e irmãos, sendo obediente e paciente para com todos, exortando uns aos outros, procurando o bem-estar e o conforto de todos. Também ademoestando publicamente ou reservadamente aqueles que comentam algum erro, mas com amor para que todos possam aprender juntos aí na casa do Senhor. Conclusão, para nós encerrarmos aí, né? A relação entre o poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isso é a dependência de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo e viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Que Deus os abençoe, irmãos, e que vocês tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Fiquem com Deus.